Olá, turma. Bom, vamos iniciar aí a resolução dos exercícios do LDA, do tema de cinética, né? Os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Vamos iniciar aí a partir do exercício 12, tá? Porque os outros exercícios do 1 ao 11 foram resolvidos quando o tema era só cinética. Bom, o exercício 12, ele está dizendo assim: diversos são os fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação química. Entre eles, destacam-se superfície de contato, temperatura, pressão, catalisador e a concentração dos reagentes. Indique e explique o fator que está relacionado com a taxa de desenvolvimento da reação para as situações a seguir. Aí ele nos coloca em duas situações. Primeiro, alimentos no freezer, menos 18 graus Celsius, duram mais tempo do que quando armazenados na geladeira a 5 graus Celsius. Bom, o fator que vai interferir na velocidade da reação de decomposição, por exemplo, vai ser a temperatura, tá? Por quê? Porque se a gente aumentar a temperatura, neste caso, que é o que está acontecendo, vai favorecer a deterioração dos alimentos, porque quando maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Basicamente isso, tá? Bem simplesinho aí pra gente. A B, né? O cozimento dos alimentos em uma panela de pressão, em média 7 minutos, é mais rápido do que em uma panela comum, em média 20 minutos. Aí, qual que é o fator? De novo, a temperatura. Por quê? Porque na panela de pressão, a água ela vai ferver a uma temperatura maior do que numa panela comum. A gente viu isso em efeitos coligativos, né? Por isso o cozimento vai ser mais rápido, tá? Lembrando que a gente está falando de meio aquoso, uma reação em meio aquoso. Então, a pressão não é o fator, e sim a temperatura, porque sob pressão a temperatura pode ser maior. Tá? Vamos para o exercício 13. Em relação aos fatores que podem influenciar a velocidade das reações químicas, tornando-as mais rápidas ou mais lentas, marque V para verdadeiro e F para falso. Eu vou marcar X e V, tá? Porque fica bem melhor para mim. Então, quando eu marcar o X, é porque ela é falsa. E quando eu marcar um Vzinho, é porque ela é verdadeira. Um sólido, quando triturado, diminui a velocidade da reação se comparado a um inteiro? Se a gente está triturando o sólido, nós estamos aumentando a superfície de contato. Quando nós aumentamos a superfície de contato, nós favorecemos as colisões efetivas e assim também a gente aumenta a velocidade da reação. Portanto, essa afirmativa é falsa ou errada. Tá? O catalisador tem função de diminuir a energia de ativação e, consequentemente, diminuir a sua velocidade? A reação química que apresenta energia de ativação alta será mais lenta que a reação com menor energia de ativação? Se ela tem uma energia de ativação alta, ela vai ser a mais lenta. Se ela tem uma energia de ativação menor, ela vai ser a mais rápida. Então, está corretíssimo. A pressão interfere na velocidade da reação de substâncias gasosas na mesma proporção que a concentração? E sim, exatamente. Um aumento na temperatura do sistema reacional provoca maior agitação das moléculas? Por isso, diminui a velocidade da reação? Um aumento na temperatura do sistema, ele, na realidade, possibilita um aumento no número de colisões efetivas. Tá? E aí, consequentemente, vai aumentar a velocidade das reações. Então, essa afirmativa aqui está errada. Vamos para a...
Vamos para a 14. Os sais estão presentes nos shows pirotécnicos. Os fogos de artifício utilizam sais pulverizados de diferentes íons metálicos, como, por exemplo, o sódio, que tem cor amarela, o potássio, que tem cor violeta, misturados com material explosivo, que é a pólvora. Quando uma pólvora queima, elétrons dos metais presentes sofrem excitação eletrônica liberando energia na forma de luz. Sobre a cinética da reação, é correto afirmar que quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida vai ser a reação. Assim, quanto mais dividido o reagente sólido, mais a reação é acelerada. Nesse caso aqui, tá certo, né? A gente vai ter sal pulverizado, né? Então, como ele vai estar pulverizado, então a superfície de contato desse sal ela é maior. Portanto, ela vai ter uma reação mais rápida. Vamos ver os outros aqui para ver se tem mais alguma que tem alternativa certa para a gente poder comparar. A queima de fogos de artifício é facilitada pelo uso de sais pulverizados, pois esses diminuem a energia de ativação. Na realidade, eles não diminuem a energia de ativação, eles fornecem uma maior área de contato, tá? E, consequentemente, um maior número de colisões eficazes. Então, essa alternativa aqui está errada. A temperatura gerada na queima de fogos de artifício reduz a frequência dos choques entre as partículas dos reagentes, tornando a reação mais rápida? Não, né? Está errado, porque a temperatura favorece a frequência dos choques, a elevada temperatura, né? Então, essa daqui está errada. A D. A reação é mais rápida, pois, ao se utilizar o sal pulverizado, a frequência das colisões é menor? Não. A gente já falou várias vezes. A frequência das colisões são maiores. A pólvora age como um catalisador, diminuindo a energia de ativação total da reação química? Não. A pólvora ela é um dos reagentes da reação, tá? Então, como a gente já tinha pensado antes, a solução certa aqui é a alternativa A, tá bom? Vamos aí à próxima questão. A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2, que sofre decomposição formando um gás oxigênio e água. Essa solução é muito utilizada como desodorante de pelos e também limpeza de ferimentos. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. A. Qual é a equação química balanceada da reação de decomposição da água oxigenada? Não deve ser segredo para ninguém isso aqui, né? O H2O2 ele se decompõe em oxigênio, gás oxigênio e água líquida. E normalmente essas soluções é vendida em frascos opacos. Por quê? Por que ela vai ser vendida em frascos opacos? Aí nós temos que pensar que se ela está sendo vendida em frasco opaco, é para tirar o contato da água oxigenada com a luz, tá? Porque o peróxido de hidrogênio ele vai sofrer decomposição com mais rapidez na presença de catalisadores, correto? Se você tiver um catalisador, você melhora, você aumenta a velocidade dessa reação. E a luz, assim como outros agentes químicos, é um catalisador, tá? Porque a luz fornece energia. Então, para diminuir a velocidade da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, utiliza-se aí um frasco opaco que vai impedir o contato do peróxido de hidrogênio com a luz, tá? Exercício 16. Uma amostra de açúcar exposta ao oxigênio do ar pode demorar muito tempo para reagir. Entretanto, em nosso organismo, o açúcar é consumido em poucos segundos quando ele entra em contato com o oxigênio. Tal fato se deve à presença de enzimas que agem sobre as moléculas do açúcar, criando estruturas que reagem mais facilmente com o oxigênio.
Então, basicamente, as enzimas aqui estão funcionando como um catalisador, tá? As enzimas, elas vão reagir primeiro com o açúcar, criando estruturas que servem aí como um caminho mais fácil, né, que diminui a energia de ativação. Então, baseado nesse texto, a alternativa que justifica corretamente a ação química das enzimas vai ser: então a gente vai pensar sempre nas enzimas agindo como catalisadoras. Então a gente logo de cara a gente já consegue eliminar a A e a B, porque a A e a B fala que as enzimas atuam como inibidoras, tá? E o texto já fornece para a gente a informação que as enzimas elas estão atuando aí na realidade como um catalisador, justamente por causa dessa frase aqui, ó, mais facilmente, tá? Se ela reage mais facilmente, então ela é um catalisador. Pois bem, então vamos continuar. As enzimas atuam como catalisadoras da reação, beleza? Por ocasionarem o aumento da energia de ativação. Se ela é um catalisador, ela não vai provocar aumento da reação, ao contrário, né? Ela vai diminuir a energia de ativação. Então a C a gente já elimina. As enzimas atuam como catalisadores da reação por ocasionarem a diminuição da energia de ativação. Até aí tá legal. Provendo rotas alternativas de reação menos energéticas. Aí tá legal. Acelerando a reação entre o açúcar e o oxigênio. Aí tá legal. Vamos só dar uma olhadinha na E. As enzimas atuam como catalisadores da reação por ocasionarem a diminuição da energia de ativação no processo. As enzimas atuam como catalisadores da reação por ocasionarem a diminuição da energia de ativação do processo ao inibirem a ação oxidante do oxigênio, desacelerando a reação do açúcar. Não, tá errado. Então a alternativa certa aqui realmente é a D, tá, gente? 16D. 17. Para a reação entre duas substâncias moleculares em fase gasosa, considerando a teoria das colisões, o aumento da velocidade da reação causada pela presença do catalisador é devido. Está falando em substâncias em fase gasosa e pediu para a gente considerar a teoria das colisões. E ele quer saber por que se aumenta a velocidade na presença de um catalisador. Então, o aumento instantâneo da temperatura acelera a agitação das moléculas. Não, né? A temperatura, quando você aumenta a temperatura, você favorece colisões efetivas. Então, a 1 já está para fora. O aumento da taxa de colisão entre os reagentes, porém, preservando a energia necessária para a colisão gere produtos. Também está errado. C. A diminuição da energia de ativação para que as colisões entre moléculas no início da reação gere produtos. Diminuição da energia, tá legal. Isso aqui tá muito bom. Só vamos dar uma olhadinha na D. O aumento da energia de ativação, que é a diferença entre a energia final dos reagentes e produtos. A D tá ruim pra caramba. Diminuição da variação da entalpia. Não, também tá não. Então, a resposta certa é a C, tá? O catalisador ele diminui a energia de ativação para que a colisão entre as moléculas no início da reação gere produtos. Vamos para 18 e aí nós encerramos essa primeira etapa de resolução de exercícios, tá? A 18 é um pouquinho mais chata, porque ela é grande. No preparo de pães e bolos é comum o emprego de fermentos químicos, que agem liberando gás carbônico, responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desses fermentos é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor de acordo com a seguinte equação. Então, você coloca lá o bolo para assar, o bicarbonato de sódio ele se decompõe com a temperatura, liberando CO2 para a massa, fazendo ela crescer. Considere o preparo de 2 bolos com as mesmas quantidades de ingredientes sobre as mesmas condições, diferindo apenas a temperatura do forno. Então, um vai ser cozido a 160 graus, o outro vai ser cozido a 220 graus
Em ambos, o fermento foi completamente consumido. E o gráfico aqui ele vai relacionar a massa do CO2 formada em função do tempo de cozimento. Em cada uma dessas temperaturas de preparo, e ele vai estar melhor representado em qual dos quatro gráficos. Então, ele quer o gráfico que representa exatamente a relação entre a massa e formada em função do tempo. Aí, nesse exercício aqui, logo de cara, eu já eliminei dois gráficos. Eu vou eliminar o gráfico A e o gráfico B. Por quê? O gráfico A e o gráfico B está nos mostrando o quê? Que a 160 graus formou mais massa de CO2 do que a 220 graus no mesmo tempo. Tá? E o gráfico e o B está nos mostrando que a 220 graus formou mais massa de CO2 do que a 160 graus no mesmo tempo. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente está procurando. Agora no C e no D, sim, eles já são um pouco mais interessantes. O C está mostrando para a gente que a uma dada temperatura, vamos colocar aqui, ó, T1, T2, tá? Mesma coisa aqui, ó. T1, T2. Não vou escrever, mas você já sabe. Então, no T1 do gráfico da letra C, está nos mostrando que a 160 graus gerou mais rápido de CO2 do que a 220 graus. Tá? Tá dizendo que, para a gente, esse gráfico está dizendo que a 160 graus a reação ocorreu mais rápida, a reação de decomposição ocorreu mais rápida do que a 220 graus. A gente sabe que a temperatura ela influencia na velocidade da reação. Conforme você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade da reação. Aumentando a velocidade da reação, você faz os produtos serem produzidos mais rápido. Então, esse gráfico aqui, ele está nos mostrando algo inconsistente com relação a essa teoria, né? Então, a gente já pode eliminar ele do nosso pensamento. Tá? Ele está errado. Agora, o gráfico D não. O gráfico dele mostra que a 220 graus, na temperatura 1, no tempo 1, desculpa, no tempo 1, a 220 graus, formou a massa de CO2 mais rápido do que no tempo 2 a 160 graus. Tá vendo? Então, esse gráfico C aqui, ele representa exatamente o que a gente quer dizer. Tá? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, 18 minutinhos. A gente volta então a partir do próximo vídeo com o exercício 19. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.